Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre do ano de 2025 do Grupo TOC. Estão presentes hoje conosco os senhores Vitor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Mário Fernandes, diretor de Operações e Sistemas Logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Vitor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para apresentar os resultados. Agora, acho que primeira vez que vamos apresentar o resultado do novo grupo, né, de um trimestre completo, sendo que no último a gente só tinha um efeito parcial da fusão com a Tokstok. E acho que a gente está bastante feliz com o resultado que a gente vai apresentar para vocês e muito de trazer para vocês já o resultado do trabalho que vem sendo feito, tá bom? Então vamos lá. Passando aqui para o primeiro slide. Acho que a grande mensagem que a gente tem aqui para vocês é uma evolução muito significativa na nossa rentabilidade, né? E ela é fruto de uma captura mais acelerada das sinergias do que a gente planejava originalmente. E também, obviamente, do ganho de escala, né? Vocês vão ver também um crescimento significativo do grupo. Óbvio que foi um crescimento inorgânico, mas que ele traz um benefício de escala muito relevante para a gente, tanto em termos de consumidor, né, como referência no mercado de imóveis, quanto também em termos da eficiência que isso traz para a nossa operação e para o nosso relacionamento com os fornecedores. Tá? Então, muito do resultado disso aqui vem desse crescimento e da captura das sinergias que a gente já vem comentando há alguns meses, que estamos trabalhando desde o dia da fusão. Então, só grandes números, né? Então, o crescimento vendo muito grande, impulsionado pela aquisição da Tokstok, obviamente. A gente chegou em 381,4 milhões de reais de receita líquida nesse trimestre, dá 163% de crescimento versus o que era só a Mobile no primeiro trimestre do ano passado. E acho que ainda mais relevante do que esse crescimento é a evolução da rentabilidade do grupo, né? Partimos de uma margem na casa de 46%, uma margem bruta, para 54,8%. E isso, quando a gente põe o efeito tanto em margem de contribuição pós-logística, quanto principalmente pós-marketing, com todas as iniciativas que já vinham sendo feitas na Mobile e aí com as sinergias, a gente teve um ganho aqui de 14 pontos percentuais versus ano passado, chegamos em 30,6% de margem de contribuição 3. E aí, com isso, a gente chegou num resultado de EBITDA de quase 54 milhões de reais no trimestre. Isso aqui se compara com 38 milhões de reais do ano inteiro, né, ano passado. Então, acho que dá para ver quão grande foi essa evolução na rentabilidade, uma margem EBITDA de 14,1%. Inclusive, nesse trimestre, a gente conseguiu também
um EBIT positivo na casa de R$ 700 mil. Então, acho que muito disso, apesar de ser ainda só o começo, né, dessa trajetória da empresa combinada, das sinergias e das iniciativas que a gente tem, acho que já mostra que a gente tem um resultado bastante promissor aqui para o que está por vir para frente. Então, ainda, vamos lá, indo um pouquinho mais no detalhe, né? Como eu comentei, a gente saiu de uma receita de R$ 145 milhões no primeiro trimestre do ano passado, considerando só Mobile naquele período, para R$ 381 milhões agora da empresa combinada. E aí os grandes ganhos vindo na rentabilidade, a gente sai de 67 milhões para 209 milhões em lucro bruto. Conseguimos uma eficiência ainda maior também em logística, então a gente sai de 48 milhões para 163 milhões. E acho que o grande ganho vem na margem de contribuição pós todas as despesas com marketing e venda, né? Então a gente saiu aqui de 24 milhões para 117 milhões. A gente está falando aqui de quase 5 vezes maior o tamanho do negócio em termos de geração de resultado, né? Obviamente com custos maiores, mas muito mais eficientes como percentual da receita do que a gente vinha antes, o que traz esse resultado de EBITDA de 54 milhões, saindo de um resultado ainda negativo no ano passado de 3 milhões negativos, né? Como eu comentei, esse ano a gente ainda conseguiu, esse trimestre a gente ainda conseguiu o EBIT positivo também. Acho que foi a primeira vez na história do grupo que a gente atinge essa marca de EBIT positivo. Então, para a gente é uma marca muito, muito relevante. E aí, com os juros das dívidas que vieram da Tokstok, obviamente, o resultado líquido segue sendo negativo. A gente tem a expectativa de que isso vai continuar sendo negativo até que a gente diminua o endividamento, mas o mais relevante para a gente aqui é o quanto que o negócio em si tem mostrado essa virada para a rentabilidade e para a expectativa de geração de caixa no curto prazo. Falando um pouquinho da evolução por canais, então acho que se vocês se lembram, né, a gente já vinha comentando isso já desde o final de setembro, outubro, de uma nova estratégia de investimento em marketing na Mobile, onde a gente fez uma redução significativa, quase 30% de investimento a menos no marketing online da Mobile. Isso traz um impacto direto na venda do webshop e do Seller Center, que são correlacionados, porém, com a contrapartida de uma geração de margem de contribuição 3 em termos absolutos, né, em reais, muito maior, mesmo com menos venda. Então, foi uma troca consciente que nós fizemos na estratégia, que vem dando certo. Então, isso já mostra no resultado de rentabilidade, mas que, obviamente, impacta a venda dos canais da Mobile. Tá? Lojas, elas vieram levemente abaixo, mas muito por conta de 2 lojas que foram fechadas no terceiro trimestre do ano passado, mas também lojas com uma evolução muito significativa na rentabilidade. Então, hoje a gente está com um conjunto de lojas muito rentável. E o marketplace, que segue em crescimento, apesar de que, na nossa visão, o marketplace é o que está menos performando em relação ao que esperávamos. Tá? Sendo bem sincero, a gente viu alguns players como Magalu e Meli perdendo um pouco de relevância do que a gente vinha fazendo, e a gente vem compensando o share deles em outros canais, principalmente nas lojas chinesas. Tá? Passando aqui para o próximo. Então, aqui falando um pouquinho mais de margem bruta, né, a gente consegue ver ali no gráfico da direita embaixo como a gente teve um salto aqui, né, nessa evolução da margem. E aqui a gente tem efeitos combinados. Então, tem o efeito simplesmente da adição de Tokstok ao grupo, mas a própria Mobile rodou quase 1%, um ponto percentual de margem acima do que foi o ano passado. E aqui já começa a ter
efeitos, eu não diria que são sinergias, mas efeitos da nova gestão. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma estratégia de precificação que, na nossa visão, é mais acertada, uma estratégia bem mais controlada de subsídios de frete, campanhas e, principalmente, uma capacidade de negociação com os fornecedores, ou seja, de trazer eles para participar das campanhas, também muito mais próxima a eles, muito mais efetiva do que vinha sendo. Então, aqui a gente teve um ganho das margens, mesmo sem as sinergias. Né? O que eu quero dizer com isso é que aqui ainda não tem nenhum ganho específico de renegociações com os fornecedores, substituição de produtos, introdução do beneficiamento. Isso são tudo coisas que estão acontecendo e que vão começar a aparecer ao longo do ano. Tá? Em logística, a mesma coisa. Né? Então, acho que o ganho de eficiência ele é nítido, a gente sai de 9,5% para 7,7%. E quando a gente olha a margem de contribuição 2, a gente sai aqui de 32,9% no primeiro trimestre do ano passado para 42,7%, então quase 10 pontos percentuais. Aqui também já começa a ter efeito de ganho de gestão. Né? Então, mais uma vez, ainda não tem ganhos significativos das sinergias que estão por vir, mas já tem uma eficiência maior de, por exemplo, evitar abastecimento de loja com caminhão vazio, né, evitando viagens à toa, uma logística mais eficiente entre CD e loja e cliente. Então, isso já começa a dar um resultado aqui. E, como eu disse, à medida que a gente vai avançando nas sinergias, como de redução de centro de distribuição de Extrema e trazendo a operação de imóveis para São Paulo, a gente vai ter um ganho grande em logística, além dos, obviamente, custos fixos, e depois eu vou deixar o Marcelo detalhar um pouco mais isso aqui. Temos ganhos também esperados a vir de uma desvinculação entre a entrega e a montagem. Também esperamos um ganho significativo, mas são todas iniciativas que estão em curso, pois dependem de tecnologia, dependem de ajustes de contratos vigentes e que elas já estão todas em andamento para a gente começar a colher os frutos disso ao longo desse ano e ao longo do ano que vem também. Falando em marketing, o ganho é ainda mais relevante. A gente saiu de 16,3% de margem de contribuição 3 para 30,6%. E aqui tem um efeito duplo, tem um efeito da consolidação dos negócios. Então, a gente traz para dentro do grupo a Tokstok, cujo custo de marketing ele é bem menor que o da Mobile, muito porque o share de vendas da Tokstok é muito maior nas lojas físicas. Né? A gente está falando aqui de um business que hoje 85% da venda vem das lojas físicas, então o custo de marketing acaba sendo muito eficiente, mas também tem o efeito da maior eficiência dentro da própria Mobile, que é o resultado dessa mudança, desse trade-off que nós fizemos entre venda e marketing já desde do final do terceiro trimestre do ano passado, então começo do Q4 do ano passado. Então, isso trouxe para a gente esse ganho significativo aqui, tanto percentualmente quanto na margem de contribuição absoluta, que, como eu comentei, foi quase 5 vezes maior do que foi no ano passado. E aí, falando em despesas, obviamente, a evolução é o contrário, né? A gente trouxe uma base de custos fixos muito maior por um business muito maior também, que foi agregado ao grupo, porém ganhando muita eficiência com o percentual da receita líquida versus o que a Mobile era capaz de fazer sozinha. Né? Então, aqui vem muito daquilo que a gente já vinha falando há bastante tempo sobre os ganhos de escala e a possibilidade de ganho de eficiência. Quando a gente fala das sinergias já capturadas, o grosso dessas sinergias, eles estão aqui, tanto em despesas de pessoal quanto de G&A. Então, já fizemos algumas reduções bastante significativas em times.
tá? Especialmente no time de escritório, mas também já tivemos diversos ganhos em contratos, serviços, renegociações com prestadores de serviços e terceiros, que já refletem muito no resultado de Q1 e que só vão crescer à medida que os meses passam e que a gente vem concluindo mais e mais dessas negociações e dessas reduções. E aí, por fim, o resultado desses ganhos em todas as linhas de margem, obviamente, é um ganho significativo no EBITDA da empresa, né? Então, a gente sai de 3 milhões negativo para 54 milhões positivos no trimestre. Só que só esse trimestre a gente já fez mais do que as duas empresas combinadas fizeram juntas no ano passado, então mostra quanto esse resultado foi relevante. E a gente sai de uma base de EBIT negativo de 21 milhões no ano passado para próximo a 1 milhão positivo nesse ano. Então, a gente está, como eu comentei, bastante satisfeito, bastante feliz com o resultado que a gente conseguiu obter, de forma até mais rápida do que era o nosso plano original. Então, a gente vem conseguindo acelerar isso e eu acho que a gente tem montado uma boa base para a captura das novas sinergias que vão acontecer nos próximos trimestres. Então, a tendência aqui é de continuar trazendo essa evolução em todas as linhas aqui e que vão refletir num EBITDA cada vez mais alto. Fala, Vou deixar o pessoal, boa Marcelo tarde. comentar um pouco das sinergias. Boa tarde. Atualizando vocês um pouco aqui das sinergias, então, que nem a gente falou no call passado, a gente já esperava e já estimava que isso ia acontecer. As sinergias elas estão acontecendo mais rápido e em volume maior do que a gente imaginava, tá? Ou seja, mais rapidamente do que a gente previa e um potencial para superar bastante o que a Bain acabou colocando ali como mínimo e eventualmente superar ali o máximo do valor de sinergias totais. A gente, até para deixar um pouco mais visual, colocou para vocês aqui quais são os 3 grandes blocos de sinergia. A gente estava falando de uma primeira sinergia, de um primeiro bloco, onde você captura essas sinergias em até 6 meses. E aqui a gente já capturou um run rate de 29 milhões de reais de sinergias até março de 25, que é a que se refere essa divulgação de resultados. Nesse primeiro, o que a gente tem? A gente tem otimização da estrutura administrativa, tanto pessoas quanto aluguel de escritório, outras coisas, provedores de serviço de terceiros, a gente olhou ali provedores que estavam duplicados ou provedores mais caros, fizemos ali uma rodada de sourcing, redução do custo com licenças de TI, unificação dos nossos sistemas ali entre Microsoft e Google, redução de COGS dos fornecedores nacionais, a gente começou um processo grande de conversa com os fornecedores nacionais, e esse é ongoing, mas você já tem coisas acontecendo nos primeiros 6 meses. A gente já teve algumas reduções de CDs, principalmente do lado da móvel, CDs duplicados, e a redução de custos com fretes, que nem o Vitor falou, a gente teve ali algumas pequenas negociações, mas tem muito mais para acontecer. O que a gente espera ali num segundo bloco? Alguma coisa para acontecer ainda esse ano, mas depois de 6 meses. A redução de COGS de importações, o nosso time acabou de voltar da China, as notícias foram muito boas, a China está com um apetite muito grande com o Brasil, então as negociações tanto de preço, quanto de quantidade de ordem, o MOQ, quanto de prazo de pagamento, quanto de frequência de entrega, foram renegociados com termos bastante positivos. Agora, claro, pela própria natureza da importação, a negociação feita ali em abril, ela agora precisa dos embarques para começar a acontecer. Unificação completa da logística, que nem a gente já citou em outros calls de resultado, a gente está, tanto em termos de processos, pessoas, como sistemas, pensando na empresa como única, né? Ou seja, na parte de trás do back-office, principalmente logística, como empresa única. Isso vai ter muitos savings aí para a gente, só que precisa aí de um processo de tanto de desmobilização do atual, a entrega de quebra dos contratos, a entrega dos contratos, como também de sistema. Otimização de infraestrutura de TI, esses eram contratos um pouco mais longos que a gente precisa deixar chegar até a maturidade, mas a nossa equipe de TI já está trabalhando em cima deles. E o marketplace para os produtos Tokstok, né, que é uma sinergia de receita. A Tokstok não vendi nenhum marketplace,
e a gente tem tido conversas e avançando num modelo estratégico que faça sentido, tanto para a manutenção da marca, mas também para a geração de receita. E por fim, a gente tem aquelas sinergias que depois demoram mais de um ano, mas aí a gente está falando da integração completa de TI das duas empresas, tanto sistemas quanto processos, o dropshipping que a gente já faz hoje na Mobile na Tokstok, que vai ajudar bastante em custos logísticos, otimização fiscal, a gente pegar os incentivos fiscais que a gente tem nas duas empresas e colocar e adaptar as duas empresas para a gente conseguir a melhor estratégia tributária, a integração completa de logística, então aqui a gente está falando da finalização do modelo logístico sem novos desenvolvimentos, efetivamente chegar no que a gente acha que é o modelo ótimo, o modelo perfeito, e começar um modelo de cross-sell nas lojas e no website. Aqui a gente já começou alguma coisa, tá? com algumas marcas, principalmente a marca Good, mas é claro que a gente pretende trabalhar isso e crescer isso ao longo do período. A gente acha, lembrando que as sinergias totais previstas pela BEM eram de 80 a 135 milhões na maturidade, que poderia ser até 5 anos, e a gente vai atualizando vocês no call de resultados de o que a gente está capturando. Bom, acho que é isso, pessoal. Assim, de forma resumida, né? Como eu comentei, ficamos bastante satisfeitos com o resultado, principalmente do fruto do trabalho de captura de sinergias e de redução de custos das duas empresas, né? Então, isso já começou a refletir no resultado. A gente ainda tem desafios grandes em relação à retomada de crescimento, né? Mais acelerado dos negócios. A gente sabe que o segundo trimestre é o trimestre de baixa sazonalidade, então temos muito a fazer nessa frente. Por outro lado, a gente vê que as iniciativas de custo elas estão andando super bem. Agora, já 6 meses depois de termos assumido a empresa, a gente já tem uma noção muito melhor de onde estão essas oportunidades, e como o Marcelo comentou, hoje a gente enxerga que as oportunidades são ainda maiores do que aquelas planejadas lá atrás. E acho que para a gente um ponto bastante relevante que ele acaba não aparecendo nos números, mas que ele é fundamental para a empresa, é que hoje a gente já está operando como uma empresa única. Tá? Então, seguimos, como comentamos, queríamos, com as duas marcas de forma independente, cada uma com o seu público-alvo, com o seu portfólio de produtos e com a sua proposta de valor. Porém, a máquina por trás hoje já é uma máquina única, com os times unificados, os processos únicos, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos também unificar os sistemas para garantir que a gente captura todo esse ganho de trabalhar de uma forma unificada das empresas aqui e trazendo essa rentabilidade para o negócio. Tá? Então, acho que esse é um pouco do resumo desse primeiro trimestre e já abre para vocês para as perguntas. Obrigado. Acho que antes só falar, né, Vitor, a gente concluiu, a gente não colocou na apresentação, mas a gente concluiu toda a comunicação do nome do grupo, o Grupo TOC, e a partir da semana que vem a gente tem a alteração do ticker na B3, as ações que antes eram MBLY3 começam a ser negociadas como TOKY3. Boa. Rodrigo, podemos abrir para as perguntas, por favor. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. E se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, aperte o mesmo botão para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. A nossa primeira pergunta vem do Andrew Ruben, Morgan Stanley. Andrew, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Victor, Marcelo, thank you for the questions here. I guess two from my side. The first on marketplace, we saw both the fairly sharp deceleration quarter on quarter, and also you mentioned some shift between the platforms. So I'm curious if you could go into a bit more detail on what drove that. And then second on Talk and Stock,
its contribution. We can see the mix impact on sales and on margin, but I'm curious if you could give some color on how Talk and Stock trended year on year, whether on sales growth or margins for that part of the business would help a lot. Thank you. Absolutely, Andrew. Thank you again for your question. I will answer in Portuguese, ok? Então, a primeira pergunta é em relação à tendência de marketplace, se eu puder dar um pouco mais de detalhes disso, do que eu comentei. Então, o que a gente tem visto aqui é que tanto Magalu quanto Meli desaceleraram um pouco, principalmente nas campanhas de marketing, né, nos incentivos mais agressivos. Então, campanhas que no ano passado tinham funcionado muito bem nas duas plataformas, com frete grátis, a gente vê eles tirando um pouco o pé disso e indo para campanhas com menos investimento do lado deles. E isso, obviamente, tem impacto direto nas vendas, tá? Então, a gente viu esse movimento. Em contrapartida, a gente vê Shopee ganhando bastante relevância para a gente, cada vez mais. E agora, nós já estamos numa conversa de integração com o Shein também, que pretende abrir a categoria de imóveis, e que a gente entende que tem um potencial grande de ir ganhando share desses outros players que estão aparentemente desacelerando um pouco com busca mais de rentabilidade, tá? Falando de Tok Stock, a gente não trouxe aqui aberto, porque nós não temos, né, obviamente, o trimestre auditado de Tok Stock do ano passado, mas olhando receita líquida, a empresa cresceu 4% ano contra ano, tá? Do primeiro trimestre para esse. E a margem bruta, crescemos quase 3 pontos percentuais, tá? Então, o resultado aqui desse primeiro trimestre ele foi o melhor do grupo histórico, não só de Mobile, tá? Então, também teve uma evolução muito grande em Tok Stock versus o que teve no primeiro trimestre do ano passado. That helps a lot. Thank you. Sure. A nossa próxima pergunta vem da Heloísa Neves, analista buy-side Stoxtus. Heloísa, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Heloísa. Olá, boa tarde, parabéns pelo resultado. Acho que, olhando, foi uma boa evolução. Infelizmente, a gente não consegue ver os números de Tok Stock do ano passado, mas eu queria entender um pouquinho duas coisas. Primeiro, eu queria que você deixasse um pouquinho mais colorido, né? O que está vendendo? Mais móveis, mais decoração? Como é que você compara o mix de Tok Stock com o mix total? Então, assim, quanto mais de decoração vende? Se você tiver uma ideia de proporção também, eu gostaria de saber. E aí, a outra pergunta que eu tenho é, assim, você fez uma evolução em termos de margem e aí a evolução em despesas foi muito boa. Mas quando você fala no release que você abriu mão de algumas despesas de marketing na Mobile para eventualmente ganhar e chegar numa margem de contribuição maior, que parece ser uma decisão acertada nesse momento, conceitualmente, como é que a gente deveria enxergar vocês trabalhando em termos de marketing versus geração de caixa? Quais são as prioridades de vocês agora para esse ano de 2025? Perfeito, Heloísa. Obrigado pelas perguntas. Então, respondendo a primeira, hoje, Mobile é mais ou menos 95% das vendas com móveis e 5% em acessórios, principalmente porque o grosso da venda de acessórios na Mobile ele acontece nas lojas físicas, tá? E já a Tok Stock, ela é 60% móveis, 40% acessórios, tá? Essa é uma tendência relativamente estável nos últimos anos. A gente acabou de voltar da China, o Marcelo estava lá com o nosso time comercial, passamos 40 dias falando com mais de 80 fornecedores da Tok Stock, renegociando custos, quantidades mínimas, prazo de pagamento, e a gente tem uma expectativa bastante positiva com os resultados das negociações, de que a gente vai poder aumentar a venda desses produtos, e aqui vai ter muito produto de acessório que aumenta, e há uma tendência agora, e aí já faz parte da estratégia dos negócios,
de a gente começar a fortalecer cada vez mais a Mobile também com os acessórios. Os acessórios são uma categoria bastante relevante, porque eles geram muita recorrência. Então, apesar de um ticket muito menor, ele traz o cliente para a loja, né? E ele mantém esse engajamento do cliente com a nossa marca, né? E a gente vê isso nitidamente em Tokstok, e a gente quer fortalecer também esse sortimento na Mobile. E aí isso vem tanto de cada vez mais produtos de acessórios e decoração exclusivos para a Mobile, com o dedo já do nosso time de design que veio da Tokstok, e também com um visual merchandising nas lojas que fomente esse consumo dos acessórios, da decoração, né, dessa inspiração como um todo. Tá? Então, esse é um pouquinho da cor das categorias. A segunda pergunta era sobre o marketing de Mobile, né? Então, como eu comentei, a gente fez uma redução bastante significativa no investimento do marketing online de Mobile no final do ano passado, final de setembro, começo de outubro, com a ideia de... E isso a gente está sempre testando, tá? E a gente viu que nos testes, isso mostrava que a gente conseguia gerar mais real por dinheiro investido com menos investimento do que a gente vinha fazendo. Esse foi o movimento. O que a gente espera o foco desse ano, ele vai ser 100% em maximizar a geração de caixa do negócio. Tá? Então, trazer mais rentabilidade, fazer o negócio ser gerador de caixa e crescer a partir desse patamar novo. Tá? Temos algumas iniciativas muito interessantes de crescimento que já estão acontecendo e eu acho que no próximo trimestre a gente já vai poder trazer para vocês com números, mas eu vou dar um exemplo. A gente lançou, já vinha rodando em piloto há mais de 6 meses e agora já tá escalando o serviço do Mobile Prime, onde o consumidor ele paga R$70 por ano e ele tem frete grátis em todas as suas compras, e isso aumentou significativamente tanto recorrência quanto o ticket médio do cliente, e fez a margem por cliente aumentar muito, e a gente está agora escalando isso aqui e acompanhando se os resultados do piloto eles vão se manter. Então, isso deve trazer para a gente um crescimento na Mobile sem precisar investir mais em marketing, ou permitir com que a gente invista mais em marketing e trazendo ainda mais receita, ou seja, com um resultado em PC3 positivo em relação ao que a gente fazia no ano passado. E na Tokstok, a gente está lançando agora uma parte do portfólio da Tokstok em alguns marketplaces, Mercado Livre e Magalu. Então, a gente tem a tendência disso também começar a ganhar corpo nos próximos meses e é uma iniciativa que vai trazer crescimento para o negócio. Tá? Então, a nossa expectativa é de continuar com o marketing mais eficiente, mas começar a crescer a partir desse patamar novo de investimento que a gente vem fazendo desde o final do ano passado. Perfeito, muito obrigada. Eu agradeço. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do Carlos Castrucci, MOS Capital. Carlos, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Carlos. Perfeito. Boa tarde, Vitor, Marcelo, Mário. Prazer estar falando aqui com vocês. Eu vou fazer 2 perguntas primeiro, depois, se tiver espaço, vocês voltam comigo. Eu tenho uma terceira, mas eu queria começar explorando 2 tópicos aqui. Um tópico é o tópico do planejamento tributário, que até vocês comentaram um pouco. Eu imagino que tem muita parte societária, mas assim, o que eu queria explorar realmente é a questão do saldo que vocês têm ali de impostos a recuperar, né, e também do saldo que vocês têm de impostos a pagar. Se não me engano, são uns 400 milhões no ativo, uns 170 e poucos no passivo. Eu queria entender, assim, eu vi que tem muita coisa ali que é ICMS, né? Aí o primeiro ponto, eu queria entender até que ponto o ativo ali compensa o passivo em algum momento, né? Então, se tem algum planejamento para diminuir o balanço nesse aspecto. E o segundo ponto é realmente, assim, qual que é o plano para recuperação desse ativo fiscal que vocês têm. E a minha segunda pergunta vai na questão das sinergias, a ver que vocês comentaram entre sinergias de custos, despesas e sinergias de receita. Então, assim, se vocês puderem abrir o quanto que dessa conta
é sinergia de receita efetivamente, também, ou um aproximado, né? Só para ter uma referência aqui para fazer a conta. Aí depois, se tiver tempo, eu faço outra, mas por enquanto é isso. Tá bom. Você quer responder, Marcelo? Acho que posso responder. Tá, olha só, sim, a gente tem um plano de compensação dos ativos e dos passivos, a gente está trabalhando muito forte, o número era muito maior na Top Stock. A gente está dentro do nosso planejamento logístico, de onde estão os CDs, de como funciona a distribuição para as lojas, levando isso em conta, e a gente tem aí uma boa indicação de que a gente vai conseguir abater boa parte dos passivos com os ativos. Eu não posso ainda te dar um número, a gente ainda está trabalhando e entendendo um pouco os processos e também vendo o tempo que vai levar. Do ativo que ficar, e você está certo, principalmente ICMS, a gente tem algumas alternativas, tá? A gente tem algumas alternativas que a gente está estruturando. Você tem a alternativa de, dentro do modelo, a gente aumentar cada vez mais a compensação desses ativos, seja por um modelo diferente, por um local diferente de tributação ou de emissão das notas. A gente tem feito um trabalho também para entender de maneira com o jurídico, se a gente pode reverter esses títulos para precatórios e fazer uma venda deles, e a gente tem conversado com diversas casas para entender o tipo de modelo financeiro que a gente consegue fazer com esses títulos em mãos. Em paralelo, para terminar esse ponto, a gente tem falado, a gente é assessorado por 2 bons escritórios nessa área tributária, é um tema que a gente leva com bastante seriedade, para entender também o que deve acontecer a partir de 2027 com o novo modelo tributário, se vai existir algum tipo de carência, se vai existir algum tipo de coisa. Então, está na nossa mente, mas o modelo ele está desde a gente aumentar um pouco a compensação, a utilização, mas principalmente por entender como que juridicamente a gente consegue vender isso em termos de precatórios ou utilizar isso em alguma transação financeira. Não sei se respondi a primeira, se respondi eu passo para a segunda. Perfeito, não ficou claro. Tá. Olha, quando a gente fez o trabalho com a BEM, e a BEM foi bastante honesta, legítima, a gente concordou com eles, a quantidade de sinergias de receita foram muito pouco exploradas, tá? Eu acho que, não sei se você já trabalhou com outras empresas, mas nós viemos de consultoria também, e acho que é um padrão dessas consultorias virar e falar assim, olha, consultoria a sinergia de receita, ela é uma sinergia que está razoavelmente fora do controle da companhia, depende de algumas outras variáveis, apesar delas existirem, tá? Mas eles não gostam de colocar isso muito na mesa. Então a gente tem ali menos de 10%, 15% desses valores são sinergias de receita. A maioria delas são sinergias de custo, como você falou, e sinergias de despesa. E a gente argumentou, e eles sabem, eles entendem, e um pouco desse range aí, um pouco da abertura do range é pelo potencial da gente efetivamente trazer, mas a gente deixou claro, tanto para o nosso conselho, quando a gente apresentou o deal, quanto internamente para a gente, que sinergias de receitas, quando elas acontecerem, elas são, em grande maioria, elas serão upside para o estimado. Perfeito, super claro. Obrigado. E aí, É isso que eu ia perguntar. Se não tiver ninguém feito outra pergunta, pessoal, acho que o Carlos pode fazer a terceira. Pode fazer, Pode Carlos. prosseguir. boa, maravilha. A minha terceira pergunta vai na dinâmica de margem bruta e estoque. Então, assim, olhando, dá para ver realmente que a margem bruta de vocês, tanto na vertente da Tox Stock quanto de Mobile, foi, acho que talvez, não sei se foi o melhor histórico, porque eu não olhei o histórico, mas eu acho que foi muito melhor do que o ano passado, pelo menos. E mesmo num cenário onde a gente viu algum nível de impairment de estoque, né? Então eu queria entender assim, ao que vocês atribuem essa melhora de margem bruta, o quanto isso é realmente estrutural e o quanto também é sazonal. E até indo para essa parte de estoque, assim, qual é o nível de conforto de vocês com a valorização do estoque hoje? Perfeito. Então vamos lá. Nós não tivemos impairment de estoque, tá? O que teve de impairment de fato de estoque foi feito no ano passado, tinham 15 milhões de reais de estoque que a gente considera obsoleto, que nós fizemos a provisão ainda no Q4 do ano passado, tá? Esse ano a gente conseguiu trabalhar muito bem a questão de margens e descontos promocionais, tá? Que a gente entende que estava sendo
agressivo demais sem resultado de fato. Então, quando a gente começou a testar e ver os números, né, no momento que a gente assumiu a empresa, você começa a ver que, putz, tem lugar que a gente estava dando desconto, esperando trazer uma venda que, de fato, não fazia tanta diferença. Tá? Mesma coisa para campanhas de frete grátis que não traziam resultado, ou até as regras de subsídio de frete um pouco desbalanceadas. A gente teve um ajuste também estratégico significativo na precificação da Tokstok, que foi ajustar o preço regionalmente, tá? Principalmente porque a gente começa a ter bases de impostos muito diferentes entre as regiões e estados, e hoje a gente consegue ajustar o preço da empresa para refletir essas bases de impostos de ICMS. E a redução de estoque, ela veio menos por campanhas agressivas e impairment, e muito mais por um controle melhor dos níveis de estoque, principalmente em lojas. Tá? Então, a gente enxerga que tinha muito item com coberturas altíssimas, e aí só de começar a acertar essas coberturas, a gente já viu o estoque reduzir. Até confesso que quando a gente começou a reduzir os estoques, né, você começa a tirar a gordura, a gente começou a ver erros também de sistema, de a forma como o sistema abastecia as lojas. Então, tinha loja que continuava sendo abastecida mesmo com estoque, e loja que não tinha nenhum estoque e ficava sem nada. E aí a gente teve que ir ajustando os parâmetros do sistema da Tokstok para refletir uma nova realidade de mais eficiência, né? Era coisa que a ineficiência estava mascarando problemas. Isso para a gente gerou até um issue aqui em abril e parte de maio em relação a abastecimento de lojas, disponibilidade de estoque, que a gente já resolveu e até o final de junho vai estar 100% abastecido, com um nível de estoque ainda menor do que a gente está vindo aqui. Então, isso aqui vai muito do ganho de eficiência com uma gestão mais assertiva de estoque. Ficou super claro. Obrigado, pessoal. Nada. Antes de prosseguir, gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Raise Hand ou levantar a mão na parte inferior da tela. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Vitor Noda para as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Bom, pessoal, como eu comentei, acho que nós estamos bastante satisfeitos com o resultado só de 3 meses aqui, né, de trabalho e de integração. Acho que o reflexo na rentabilidade do negócio é notável, e o que deixa a gente mais empolgados aqui é que é só o começo, né? Tem muita coisa por acontecer ainda. Isso aqui, na nossa visão, vai pelo menos até o final de 2026, com bastantes mudanças a cada trimestre que a gente vai trazer para vocês, mas sempre no sentido positivo. E óbvio, a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, tem muito desafio. Como eu comentei, o segundo trimestre já é um trimestre de menos venda, que a gente sofreu com falta de estoque, mas que já recuperou. Então, eu acho que à medida que a gente foi domando aqui o negócio, a gente começa a ver os resultados cada vez melhores. Tá? Então, estamos bastante otimistas com o que vem pela frente e com o resultado que a gente pode esperar nos próximos trimestres. Então, agradeço todo mundo pela participação aqui, pela aposta, né, no negócio que vocês vêm fazendo, na combinação das empresas. E certamente a gente hoje é uma empresa muito mais forte do que era há um ano atrás ou há 6 meses atrás, pré-combinação. E isso vai refletir tanto para os nossos acionistas, como também para o consumidor final, com uma proposta de valor cada vez mais forte. Tá bom? Então, obrigado para todo mundo. A videoconferência de resultados do Grupo TOC está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e podem se desconectar agora.